contaminação. Bom, e outra coisa, estou aguardando o vulcão Toba e o vulcão Yellowstone, tá? Da questão do clima, que a gente não vê essa variação de temperatura. E, Grilo Falante, bota aí rapidinho, por favor. O que o professor me diz sobre as evidências de aminoácidos em nebulosas, onde que nós temos, né, no caso aí, alguns aminoácidos formados na nebulosa, e temos até, não só aqui, nós temos artigos informando sobre isso, né, justamente você faz a espectroscopia óptica e sabe quais são os diversos tipos de elementos que estão lá. E quando ele falou que a vida veio, né, do asteroide, né, que não meteoro, né, que meteoro é todos e qualquer fenômeno que acontece na atmosfera da Terra, né, por exemplo, que estuda meteorologia, chuva, tal, pássaro voando, tudo isso são meteoros, né, e nós temos lá os meteoroides, os asteroides que estão lá em cima, meteoro e meteoro quando cai. Aí o que acontece? Nós temos também evidências de que os compostos chegaram em meteoritos condritos, tá? Chegaram, foram medidos os aminoácidos que são base para a vida. Só que isso não quer dizer a panspermia, joga o problema lá para casa do cacete. Isso daí pode ter sido tanto criado aqui, tá? Esses aminoácidos, como aqui, como tem a experiência de Stanley Miller, tá? Que o professor Eben gosta de falar mal dela, não sei porquê, tá? E outra questão, né, dessa química dos aminoácidos, que são a base, sim, já tinha, foi feito várias experiências e foram formados aqui na Terra. Oi? Posso falar uma coisa só? Fala aí. Assim. Quando fizeram o experimento, né, são alunos de Oparin, tá, que foi um russo, né, que é a teoria da teoria química, né, do surgimento químico da vida, tá, e eles fizeram um experimento simulando a Terra primitiva. Só que assim, o que eles conheciam como Terra primitiva na época acabou se levando como incorreto para hoje, tá? Vamos entender aqui, ó, qual que é o problema aqui. Tem uma ideia se a Terra era oxidada, se não é outro esquema lá. Mas, gente, para surgimento de matéria orgânica e de vida, essa informação é completamente irrelevante, tá? O erro de algum elemento químico que eles acreditavam que seria da Terra primitiva não ser aquele, é irrelevante, sabe por quê? Porque através de matéria inorgânica, eles desenvolveram matéria orgânica, ponto, tá? Então, não, porque o experimento dele estava errado. Foda-se, entendeu? Se o experimento estava errado, resultou de mistura de matéria orgânica, né, da ideia que eles tinham, inorgânica, da ideia que eles tinham da época da Terra primitiva, mesmo que os elementos estavam errados, não desfaz a coisa que é possível você produzir matéria orgânica de matéria inorgânica. Ponto, tá? Era só isso. Então, quando o Evelyn fala que estava errado, ele está falando de errado de uma coisa que não ajuda em nada no conhecimento que foi gerado daquilo ali, entendeu? O grande conhecimento que eu costumo dizer para todo mundo é que Stanley Miller provou que aminoácidos podem ser gerados a partir de moléculas orgânicas menores. Esse é o ponto. Estava errado a atmosfera primitiva? Foda-se, cara. É matéria inorgânica do mesmo jeito. O experimento já foi reproduzido em outros vários artigos sintetizando com os compostos que estavam lá, então não, né, Stanley Miller foi Mas ele gosta de bater a martelo nesse experimento aí. Tava errado. Só que o que estava errado não interfere no resultado. Então, inclusive, a gente pode pegar uns artigos mais atuais se ele começar a encher o saco. Então, não tem problema. Foram medidas em várias nebulosas ao redor do universo, são mais de 20 aminoácidos que nós encontramos, e também questão deles vindo de asteroides, que asteroides, né, se formaram junto aqui, vamos dizer, eu costumo chamar de asteroide, inclusive Plutão, tá? Então, quem não gostar, dane-se, e são imundícies cósmicas, né? Essas imundícies cósmicas aí se formaram tudo aqui perto da gente. Aí o que acontece, meus amigos? Quando nós temos toda essa situação, né, nós temos que é possível sim o desenvolvimento, tá, da vida, é possível sim esse desenvolvimento numa Terra primitiva. Só que, volto a dizer, nada disso, tá, como falou que tem que ser mais fé do que em Deus. Não, nós temos evidências. Eu volto a dizer, eu não me guio pela fé em momento nenhum da minha vida. Eu me guio pelas evidências, tá? Se a pessoa tem fé num criador, tal,
eu não vejo o menor problema, acho até legal, tá? A pessoa ter essa esperança, ter esse movimento de fé, acho legal, tá? Como eu já tive. E, olha, eu continuo a mesma pessoa. Eu não sou um cara bom porque eu tenho fé, eu sou bom porque é correto. E outra, qual é a questão do artigo que ele fala, né? Que está no trabalho dele, né? Que justamente, né, veio em pequenas quantidades, que tudo isso seria em relação a 3,8 bilhões de anos. Então, talvez você já tirou esse artigo do seu currículo Lattes, tem que realmente se retratar com relação a esse artigo, seria uma coisa bem interessante, né? Então, volto a dizer, e para mais uma vez aqui aproveitar meu tempo, né? Nós temos aqui essa questão, tá? Deixa eu mostrar aqui, só um instantinho. Vamos lá. Só um instantinho, Evelyn. Depois a gente vai falar do T-Rex vegano, tá? Esse daí eu quero. Eu achei tão interessante que eu começo a rir. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para você. Não, comentar meu tempo aí, por favor. Você está bem, você está em 4 minutos. E eu então queria também usar o seu tempo para fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Eu queria fazer uma provocação. Continua com o seu raciocínio, depois eu pergunto. Não, pode. Tá bom. Então, por favor. Aqui, né, é o Eoceno, né, que é justamente a era cenozoica, tá, como é que está o afastamento do nosso continente. Já mostra uma erosão, como totalmente o professor Leb não acredita. E tem um artigo recente aqui, publicado, tá, que seria interessante ele refutar, que mostra o seguinte, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Se ele fosse, seria interessante. Tá. Estão querendo me tolir. Bom, não tem problema não. Estão me ouvindo? Sim, claro. Muito bem, muito bem. Não, é o seguinte, peraí, deixa eu fechar aqui que travou. Aqui essa não tem problema. Tá? Então, é o seguinte, é um artigo que fala o seguinte, pessoal. Quando nós estávamos no período do Holoceno e também, nós não víamos muitas variações de pH e salinidade no oceano. Como que ele explicaria isso, né, num dilúvio global, tá, de onde saiu essa água, sem alterar de forma significativa o pH e a salinidade do oceano? Seria uma coisa também, o professor Eben pode botar isso na sua lista, né? Vulcões, em relação ao clima, tal. Volto a dizer, ele fala sobre o carbono 14, mas esquece do urânio. Vini, pode tirar o compartilhamento. Tá? Do urânio. Vou falar do urânio também. Então, bota aí na sua listinha, tá? E, bom, pode ir. Deixa eu fazer uma pergunta, que nós temos algum tempo, professor Tiago. Faça. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou que não existe evidências de nada, né? E que você não crê em algo que transcende a existência, porque não vê evidências disso. Tomás de Aquino formulou uma das suas sumas teológicas, uma das coisas mais interessantes que eu acredito seja 5 vias. Assim como Tomás de Aquino, William Lane Craig, etc., ele lhe formularia uma pergunta, professor Tiago Maia, da seguinte maneira. Eu gostaria que você cogitasse ela e, quem sabe, respondesse. Seria a existência, preste atenção, então, seria a existência a evidência de algo que a precede? Então, Tomás de Aquino era um cara que foi fantástico, né? Era um filósofo tremendo. Eu tenho um livro dele aqui, eu já li, e se eu não me engano, ele gostava muito de se basear pelas evidências, né? Uhum. Então, tudo que existe, tá? A gente sabe que existe porque a gente está vendo. A gente estuda assinaturas do passado, como, por exemplo, no caso do carbono 14, como ele fala da parte, né, biológica, como no caso muitos outros, potássio 40, urânio 238, tá? E muitos outros elementos radioativos que você faz, né, a datação radiométrica dele, que você sabe que tinha coisa antes. E você acaba sabendo, por exemplo, sabe que um fóssil tem uma idade tanto, com relação até da camada com que ele está depositado, e muitas coisas. Olha, eu vou lhe cortar rapidamente, só para passar ao professor Erbelin. Objetivamente, sobre a pergunta, seria ou poderia ser a existência, a evidência de algo que a precede? A própria existência.
que você... Uma resposta simples e monotonal a respeito disso. Monossilábica. Você crê que não? Aliás, você não crê nem que não. Eu preciso da evidência. Da evidência. Então, a gente não sabe nem o que teve antes do Big Bang. Já que o pessoal fala que Big Bang é o início de tudo. Né? E não é o início de tudo. Big Bang não fala isso. Eu vou passar ao professor... É o início do universo. Perfeito. Eu vou passar ao professor Marcos Eberlin. Só um instante. Professor, começando agora, fique à vontade também, tá bom? Você não quer me dar 7 minutos, depois você dá 2 mais para o Thiago? É que tem tanta coisa que é claro, por favor. Maravilha, ó. A fé, Thiago, não é aquela definição que fazem por aí. É crer em algo para o qual você não tem evidência nenhuma. Isso não é fé, é burrice. Né? Você crê numa coisa que você não tem evidências. A minha fé é totalmente alicerçada na razão. A Bíblia fala assim, estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, eu creio em Deus? Não, eu tenho certeza que todas as evidências apontam para Deus, todas as evidências apontam para o mundo criado pronto. Eu creio, não, eu entendo as evidências. Agora, eu me recuso a acreditar que um urso nadando de boca aberta teria virado baleia. Darwin escreveu isso no seu livro. Que dinossauro teria virado galinha, ou árvore. Que um universo todo estruturado, prontinho, desde o início, teria se formado por processos naturais não guiados. Eu não consigo crer nisso. Por quê? Porque é uma série de milagres, uma cascata de milagres, Thiago, sem santo, pior, com capacidade para fazê-los, porque as forças naturais são impossíveis de você apelar para elas, para todos esses eventos. Sobre as nebulosas que tem os aminoácidos, virou nebulosa das lacunas agora, né, Thiago? Cara, só aminoácido não faz absolutamente nada para a vida. Pior, aminoácido com aminoácido, quando vão reagir, tem cálculos, tem artigos... Esse é o grande equívoco, inclusive, da maioria das pessoas, assim, pessoal, quando você fala em ciência, quando você vai dar uma aula de ciências, de matemática, independente se você é ateu, muçulmano, cristão, inclusive aqui acho que você errou o comentário, porque eu não sou ateu. Inclusive, Armando Moura ali também não era ateu, o Bioguará aqui não é ateu. Então, assim... defender a ciência não te faz ateu, tá? Inclusive, a ciência foi feita por homens teístas, homens ateus, homens muçulmanos, homens cristãos, por todos os tipos de homens, cor, classe social e tudo que é tipo que você pode imaginar. Esta nós chamamos de ciência, que é um mecanismo, uma ferramenta que qualquer ser humano pode utilizar. É uma questão muito legal. Então, é a ciência, mas não é ateu-ciência, tá? É ciência. Beleza? Mas para ele isso não é questão de verdade, cara. Ele tá. Eu não posso, entendeu? Caramba, esses mano. Publicados, que o Kelson Mota me fez, eu trabalho aqui em um projeto com aminoácidos no meu laboratório, Thiago. Um cara já disse assim, a evolução espera que você não saiba química. Evolution hopes you don't know chemistry. Mas eu sei, eu milito... Na verdade, nós tínhamos interesse de descobrir quão profundo era o seu conhecimento sobre química, inclusive. Na química, 40 anos, por isso que eu não compro a evolução. Eu sei, eu vou no laboratório. Aminoácidos com aminoácidos, as reações são proibidas. Tem delta G positivo. Mas uma coisa que ninguém entendeu, mas é energia livre de Gibbs positivo. Aminoácido nunca reagiria com aminoácido. O Stanley Miller estava dizendo que sim. Daqui a pouco vai ter uma surpresinha aí que um cara enviou um artigo pro Thiago e o Thiago já tá dando uma risadinha lá. O ácido tem os grupos laterais que tem também aminas e ácidos. Então, aquele artigo que você mostrou a glicina. Claro, todos os artigos evolutivos que vão falar sobre a química pré-biótica, crescimento de proteínas, vão mostrar glicina e alanina. Isso é seleção de dados, porque glicina e alanina não tem os grupos laterais que proíbem a evolução química. Então, veja só, cientistas subjetivos, preconceituosos, evolucionistas, vão lá seus experimentos. Caramba, então ele falou, achou cientistas de preconceituosos. Cara, Marcos Eberlin, isso é extremamente perigoso, inclusive, né? Você está dizendo que eles são de má índole. E, cara, a maioria dos cientistas que eu conheço que trabalham em biopoese são teístas. Boa parte cristão.
Cara, pois é, né? Eita, porra. Glicina e melanina. Esquece de fazer com a lisina e o ácido aspartico. Esse sim dá pau, porque tem grupo lateral. Então esquece, o experimento de Stanley Miller, o Tiago, é uma ilusão, é um delírio. Deus é um delírio? Não. O Stanley Miller, que crer nos experimentos de Stanley Miller, é um delírio delirante, totalmente irracional. Eu tenho um capítulo que eu falo dos 20 problemas no meu livro Fomos Planejados, das 20 impossibilidades do experimento de Stanley Miller ter alguma relação com a evolução química. Urânio decai para hélio. Fomos fazer as medidas de hélio em zircônio, não tem hélio em zircônio suficiente dentro tem um monte de hélio, na realidade, dentro do zircônio, que mostra claramente que ele já devia ter escapado. As evidências são todas de que a Terra é extremamente jovem. E a fé na evolução é uma fé irracional. É uma fé sem evidências, Tiago. Você crê que aminoácidos poderiam ter crescido formando proteínas num ambiente totalmente... Aqui, pessoal, ele falou, né? Teria hélio dentro do zircônio, só que não pode ter hélio dentro do zircônio porque o zircônio é um átomo, tá? Então, inclusive, eu acho que ele quis dizer que teria hélio nos zircãos. Os zircãos são minerais refratários, e inclusive tem até a palavra zircão, são paracípicos, só que não são, né? É só uma questão do pessoal da geologia e da geoquímica. Mas o legal é que o Thiago Maia já vai corrigir ele aí sobre esse grande equívoco que ele fez, que o urânio não decai em hélio. Só para variar, né, Evelyn?